Olá, bem-vindos então a mais uma dica do professor. Então, na dica do professor de hoje, vamos entender como surgiu a ciência de dados e por que essa área se tornou uma das profissões mais importantes da atualidade. Para isso, vamos falar um pouco sobre a evolução da análise de dados, o crescimento da tecnologia e o papel que os dados passaram a ter nas decisões das organizações. A origem da ciência de dados. A ciência de dados, ela não surgiu de forma repentina. Ela é resultado da integração de diferentes áreas do conhecimento, principalmente estatística, que pega aquele pouquinho da matemática aliado com os dados que vão ser trabalhados, computação, matemática para a gente entender os cálculos e a parte da análise dos dados. Durante muito tempo, empresas e instituições já utilizavam estatística para analisar informações. No entanto, a quantidade de dados disponível era relativamente pequena. Com o avanço da tecnologia, especialmente a partir dos anos 2000, começou a ocorrer uma explosão na geração de dados, impulsionada pela internet, com o boom da internet, pelos smartphones e pelas redes sociais. Esse crescimento fez surgir a necessidade de profissionais capazes de trabalhar com grandes volumes de dados, extrair padrões e gerar conhecimento útil. Foi nesse contexto que se consolidou então o campo da ciência de dados. A era do Big Data. Hoje, além da explosão da ciência de dados, a gente ainda vive na chamada era do Big Data, caracterizados por três fatores principais: grande volume de dados, alta velocidade de geração de informações e diversidade de formatos de dados. Dados são gerados continuamente por plataformas digitais, sensores, aplicativos, sistemas corporativos e dispositivos conectados. Esse cenário criou um novo desafio: como transformar essa enorme quantidade de dados em conhecimento útil para a tomada de decisão. Mas por que a profissão se tornou tão importante? A ciência de dados se tornou essencial porque as organizações perceberam que os dados são um recurso estratégico para a tomada de decisão. Empresas que conseguem analisar dados de forma eficiente conseguem entender melhor seus clientes, prever comportamentos, otimizar processos, tomar decisões mais rápidas e precisas para favorecer seus negócios. Por isso, o cientista de dados passou a ser um profissional altamente valorizado no mercado. Ele combina conhecimentos de programação, estatística, análise de dados e inteligência artificial para transformar então dados em insights que ajudam empresas e instituições a inovar. Aplicações no mundo real. A ciência de dados está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, plataformas como Netflix, Amazon, Spotify utilizam dados para recomendar conteúdos personalizados, de acordo com o nosso perfil. No setor financeiro, algoritmos analisam transações para detectar fraudes. Na saúde, modelos de dados ajudam a prever riscos de doenças e melhorar diagnósticos. Essas aplicações mostram como os dados podem gerar valor econômico e também social. Assim, portanto, a ciência de dados surgiu da necessidade de compreender e utilizar a enorme quantidade de dados gerados na sociedade digital. Hoje, ela se tornou uma área estratégica para empresas, governos e instituições, sendo considerada uma das profissões mais importantes do século XXI. E ao longo dessa disciplina, vamos explorar exatamente como transformar dados em conhecimento e decisões inteligentes. Até a próxima dica do professor.